Olá, eu sou Paulo Massini, você já me conhece aqui no canal há mais de um ano e também nas veículos de comunicação por onde eu passei, atuo ainda no Grupo Band. A ideia deste quadro chamado Palmeiras do Futuro não é, de forma alguma, fazer oposição ou fazer uma afronta a qualquer gestão que esteja no comando do Palmeiras. A ideia é preparar o Palmeiras para um crescimento nos próximos 5, 10 anos. O primeiro tema deste vídeo que você está assistindo neste sábado, nós teremos todo sábado, no mesmo horário, 13h, um tema específico ligado ao futebol, ligado ao Palmeiras. Pode ser tecnologia, pode ser marketing. Neste caso, vamos falar da Sociedade Anônima do Futebol. Para isso, eu tenho dois convidados na tela, o Eduardo Quevedo, que é apoiador do canal, que eu saldo com um grande abraço. Tudo bem, Edu? Obrigado, Márcio, pelo convite. Um abraço grande para você e que seja uma ótima conversa. E também com o nosso especialista, que é o Carlos Aragá, que a turma no mercado chama ele de Aragá, que é assim que eu vou chamá-lo aqui no canal, que é sócio-líder da área de esporte total da BDO, que faz um trabalho muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, também na área esportiva. Carlos Aragá, que eu começo com a primeira pergunta para a gente andar, porque tempo é dinheiro, sabemos disso, é o seguinte: a gente tem ouvido falar na Sociedade Anônima do Futebol, na SAF, projeto aprovado recentemente, e o torcedor fica olhando para isso e fala: isso serve para clube que está endividado. A pergunta que eu faço para você, muito clara, é a seguinte: como o Palmeiras, que é um clube estruturado, poderia ou poderá entrar num novo modelo de gestão, turbinando suas receitas e tendo uma governança mais plausível com o mundo moderno do futebol, que já chegou, aqui no Brasil ainda não, mas que se avizinha nos tempos que virão. Tudo bem, Carlos? Obrigado por estar aqui comigo, viu? Olá, Paulo, Eduardo, uma satisfação estar aqui com vocês e com todos que estão assistindo a esse bate-papo, né? Alguns hoje dizem essa resenha, né? É isso aí. Bom, a primeira questão que eu vejo com relação à SAF é o seguinte ponto: 95% dos clubes brasileiros de Série A são associações, não são clubes empresa. Então, assim, a primeira barreira a ser ultrapassada é, a partir da ideia de que eu queira me tornar um clube empresa, que eu submeta aos conselhos. E essa talvez a parte mais nobre, mais difícil, é quando o conselho efetivamente aprova a criação, a constituição da SAF. Por enquanto, nós temos esses dois modelos aí, que estão buscando por conta de endividamento alto, que é o Cruzeiro e o Botafogo. Tá? Quase chegando a endividamento da casa de R$1 bilhão, que não é o caso do Palmeiras. Aí vem essa pergunta sua. Bom, se o Palmeiras não tem essa situação, há necessidade? Tudo depende dos objetivos do que quer o clube. Por exemplo, olha, sim, o Palmeiras quer uma captação maior porque o Palmeiras quer crescer mais no cenário internacional. Então, requer um pouco mais de recurso de capital. Então, eu traria um investidor para esse projeto. Em outras palavras, né, Paulo, Eduardo, eu entendo que vale muito de saber qual é o plano de negócio que o clube vai estabelecer. Porque se não tiver um plano de negócios claro, não teria sentido eu ter a SAF. O Carlos, o Aragá, o tema que a gente gostaria de explorar com você, acho que a tua resposta é precisa, é perfeita. Quando eu olho o Palmeiras, quando todos nós olhamos o Palmeiras, a gente observa um clube estruturado, com um fluxo de caixa organizado, em que o Palmeiras consegue hoje ter uma cadência do seu plano de investimentos visando o crescimento de uma certa forma muito sustentável. Mas há sim uma ambição do clube em tornar o clube uma marca internacional. Isso está na essência dessa nova geração de gestores que estão chegando no clube. Então, me parece que, ao mesmo tempo que é uma grande vantagem o modelo SAF, olhando para esta dimensão, é também uma grande resistência dentro dos núcleos mais conservadores do clube. Eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista, assim, de transição. Quais foram os clubes no mundo mais bem-sucedidos
que utilizaram esse projeto de se transformar numa sociedade anônima, no padrão de cada um dos países, que deram certo partindo de uma estrutura sociodesportiva como a nossa aqui no Brasil? Bom, se a gente parar e avaliar, especialmente na Europa, a gente percebe que em muitos países não foi uma questão de uma evolução de quem queria mudar o modelo, quem não queria. Por exemplo, na Espanha, praticamente foi mandatória a transformação dos clubes em empresa. Então, lá foi um pacote para todos os clubes, com exceção de 3, né, substancialmente o Real Madrid e o Barcelona, que permaneceram como associações. Mas, apesar das associações, tem umas regras muito pesadas até para o presidente da associação, né? Se um cara que assume a presidência do Barcelona e Real Madrid, ele tem que comprovar que ele tem caixa para bancar uma necessidade do clube em caso de um problema gerado. Então, ou seja, entra nos bens da pessoa física. Então, no geral, o mercado não foi se constituindo, eu quero ou não quero. Os clubes, muitas vezes por força da própria legislação ou do país, se transformaram em empresa. Então, praticamente toda a Europa, os clubes são empresa. Claro, algumas empresas mais bem-sucedidas, outras não. E cada uma com o seu modelo. Você tem o modelo do Bar de Munique 50-49, onde a associação detém um poder ainda maior do que o investidor, mas você tem grupos que são controlados 100% por investidores árabes ou investidor russo, no caso do Chelsea, que são os modelos que vingam hoje, ou mesmo Manchester City, cujos donos são americanos, que se reportam as informações para Nova York. Então, eu diria, os grandes europeus que são empresas são bem geridos e têm uma boa governança e estrutura. Alguns com estrutura familiar, né, como a família que está à frente da Juventus de Turim, e esses, vamos dizer assim, né, alguns dos mecenas, né, que estão nesses clubes, como o Manchester City, apesar que agora está com um grupo árabe, o City Group, bem maior, mas o próprio Abramovich no Chelsea. Eu diria, o mercado lá já se consolidou como sociedades. Não está como no Brasil, né, Eduardo, que a gente tem essa opção, eu quero, não quero, eu vou ser, não vou me transformar. Tá entendido. Aragaki, nós temos aí Botafogo e Cruzeiro, né, em pleno vapor aí, o andamento da SAF. Tem a Chapecoense que se preparou, separou o futebol do clube social, mas não encontrou investidor ainda. Eu não consigo imaginar o Palmeiras com dono, né, que é muito do preconceito estabelecido das pessoas, o Palmeiras não tem dono, não sei o quê, clube grande, com grande torcida e tal. Mas o Palmeiras hoje tem 48 mil pagantes no Avante, por exemplo, que é um plano de sócio-torcedor. É possível imaginar o Palmeiras com 51% do comando do futebol e os outros 49% com uma gestão criada para 10 pessoas dentro de um conselho profissional, aí fora do clube social, o futebol seria tocado por um CEO, mais 10 pessoas, e dentro desse conselho, um representante do Avante, que fosse investidor também, para captar novos recursos. Você falou, mas Palmeiras, se pensar em crescer, por exemplo, para fora do Brasil, eu vejo ainda o Palmeiras precisando se consolidar com mais recursos, ainda aqui dentro do país, né? E, óbvio, estendendo isso para o mundo seria maravilhoso. É possível encontrar esse modelo? Quer dizer, você mantém o clube dentro do seu aspecto tradicional, com um conselho de administração voltado para o futebol, com uma gestão profissional e ainda com a injeção de recursos. Que tipo de recurso pode entrar? Como que o sujeito vai botar um dinheiro lá e como que ele vai ver esse dinheiro de volta na conta dele? Porque imagino que quem põe dinheiro em alguma coisa, investidor é assim, eu ponho, mas eu quero de volta, né? De forma simples, pensando. Perfeito. Eu diria que é possível, mas não é fácil. É por isso que a gente fala, tudo depende de qual modelo de negócio o clube quer seguir. Então, por exemplo, se eu quero ficar ainda com o poder, eu, associação, este grupo que hoje comanda a maioria dos clubes de São Paulo, como Palmeiras, São Paulo, é possível que eu constituísse uma SAF em que eu tenho controle? É possível.
eu quero ficar com 50%, 60% e deixar 40% para o investidor. Agora, não é fácil, porque o investidor, como você disse, não rasga dinheiro. Ele quer entrar para fazer resultado, negócio. E para fazer negócio, você tem que ter o controle. Por isso que travou um pouco no início a SAF do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, na figura do clube social, e na figura dos conselheiros, queriam ter o controle. E aí, discussões lá com a XP, que é a que estava buscando funding, disse, olha, se o investidor não tiver o controle, não tem investimento. Ou vocês dão 90% ou não existe. Então, naquele caso, não teve alternativa, o Cruzeiro cedeu 90% para o investidor. Agora, no caso do Palmeiras, eu diria que é possível, porque até pessoa física pode se tornar dona da SAF hoje, pela lei. A torcida uniformizada pode ser dona da SAF. Sim. A mancha verde pode ter o recurso, oferecer ao Palmeiras e falar assim, olha, eu quero mandar no clube. E o Palmeiras aceitar. Estou dando só os exemplos, ou seja, é possível de pessoa física ou qualquer outra jurídica. Agora, eu posso conseguir que eu tivesse, de repente, empresários palmeirenses que aceitariam ajudar o clube investindo, mas deixando o controle na associação, no conselho. Talvez, entendeu? Algo mais pacífico, que eu acho mais viável. Agora, quando você pensa em mercado, Paulo, eu acho difícil alguém de mercado que vai entrar num negócio que não pode controlar. E ainda mais um negócio que é gerido por associação, que depende de aprovação de conselho, que depende de a cada 3, 4 anos de uma eleição. Certo? Por isso que eu digo, é possível, mas é muito difícil ter um modelo em que eu continue controlando, eu tenho um investimento que coloque dinheiro no lugar de uma situação dessa. Entendi, não tem segurança jurídica, né, Edu? Pode falar, Edu. Exato, eu ia entrar justamente nisso. Eu acho que o grande desafio para você aceitar a manutenção do comando e do poder na mão da associação desportiva é justamente um instrumento legal que garanta a confiabilidade no modelo de gestão. Eu ia justamente entrar nesse ponto aqui com você, Aragá, que eu li aquela matéria na Seu Dinheiro que vocês publicaram recentemente, falando do tema, e eu percebi que tem algumas questões, tem prós e contras da questão fiscal. Hoje há uma percepção no mercado que um clube poliesportivo tem alguns benefícios fiscais associados à sua natureza. Palmeiras, quando obtém lucro ou quando o Palmeiras obtém uma transação financeira com retorno, ele tem lá um benefício fiscal, ele tem lá um tratamento fiscal todo especial. Na SAF, eu também soube que, naquela matéria de vocês, que é um regime especial para as empresas que se transformarem em sociedades anônimas, em que você não precisa taxar o teu lucro em 20%, como a maioria das empresas, acho que é 5%. E, além disso, quais são os outros benefícios fiscais que você teria que adotar para poder transformar a sua empresa numa empresa que vai ser fiscalizada por órgãos públicos, né? Quando você é uma SAF, você não pode mais ter instrumentos internos apenas de gestão, em que o estatuto é mandatório. Você passa a fazer parte de um programa aberto de gestão, com compromissos de entrega de informações com transparência, para poder justamente ter acesso ao crédito, que, na minha visão, talvez seja o maior benefício dessa transição. Faz sentido? Sim, é bom. Então, primeiro, vamos determinar a questão fiscal. Hoje, eu digo assim, uma visão. Não vou dizer que é melhor ou pior. Mas se você imaginar que hoje o Palmeiras ele não paga os impostos que paga uma empresa. Exato. De saída, uma empresa paga 34% de impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Então, a associação já leva vantagem de não ter esse desembolso financeiro. Então, isso para mim já é um ganho para quem ainda é associação. Se a associação virar SAF, você vai pagar o imposto determinado pela lei da SAF, que é 5% sobre todas as suas receitas, exceto a negociação dos atletas. A negociação dos direitos federativos, essa não será tributada, o que ainda é mais uma benesse para quem virar SAF. É claro que daqui a 5 anos, após isso, a taxa de tributação cai para 4%, mas aí passa a tributar a negociação dos atletas. Então, ou seja, a SAF já é uma vantagem intermediária de uma empresa que paga 34%, que vai pagar só 5%. Agora, melhor a associação, que não paga nada. Então, assim, esse é do modelo. Agora, do ponto de vista financeiro, eu penso que o mais importante do que se transformar em SAF ou não é você conseguir ter uma administração com boa governança.
Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um modelo de empresa sem me transformar, Palmeiras, todos os conselheiros, mesmo o presidente e vice, sobrem para um conselho e elegem e contratam, pagando um CEO e um CFO. Esse cara vai ser o dono do clube durante a gestão dele, contratada. Os conselhos passam quais são as diretrizes deste conselho, só que era como se fosse uma empresa. E é claro, se o CEO não gera resultado, ele, como qualquer empresa, ele cai. Mas ele não vai sofrer interferência associativa. Ah, mas aquele conselheiro quer isso, outro conselheiro quer não. Olha, senhor CEO, eu sei que você fez o fluxo de caixa e o orçamento do ano do Palmeiras. Olha, mas o departamento olímpico está precisando disso. Ou então, olha, o basquete do Palmeiras ele é tradicional. Eu preciso de dinheiro para jogar o basquete. Mas espera aí, isso aqui não está no meu orçamento. Mas se eu tiver um CEO, CFO que estão na gestão e eles vão comandar, ele vai dizer, desculpe, estou dando só um exemplo para vocês. Desculpe, senhor diretor do basquete, por exemplo, vocês têm algum patrocínio para o Palmeiras jogar esse campeonato de basquete da Paulista? Olha, não temos, mas o Palmeiras é tradicional no basquete. Sim, é tradicional, mas vocês têm um patrocínio que banque isso? Não, então não tem patrocínio no basquete. E palavra final, por quê? O CEO, o CFO estão na gestão, eles vão ter que mostrar o resultado. Então a gestão é dele. Então, ou seja, é possível eu ter essa gestão de empresa mesmo sem me transformar. Pelo que eu Então, estou assim, entendendo, econômico, né? E econômico, porque eu não pago, continuo não pagando imposto. você continua com as benesses do quadro da associação, né? E você traz para dentro do clube a gestão corporativa, né? Através desse conselho. Por isso que é bom esse quadro, Palmeiras do Futuro. Nós estamos conversando com o Carlos Aragaki e com o meu amigo Eduardo Quevedo. Veja, a gente, com 17 minutos de conversa, nós chegamos a uma conclusão que, para um clube estruturado, seria melhor a mudança via gestão, né? Desse modelo que o Aragaki propôs aqui. Não sei se você concorda, Eduardo. Eu acho que seria um modelo mais plausível, né? Porque aí causa menos ruído no conselho, né? Naqueles conselheiros que ainda perguntam se a internet abre domingo. Tem bastante, e isso causa menos impacto no clube. Quer dizer, você vai ter dois profissionais que vão cuidar do orçamento do futebol, e a partir daí vem toda a cadeia do futebol abaixo desse orçamento. Me parece fazer todo sentido, Edu, por favor. Eu acho que sim, eu acho que o Palmeiras já entrou nessa agenda. Eu acho que o Palmeiras hoje já tem uma estrutura profissionalizante. Você tem hoje, nós temos um CFO contratado, um profissional de mercado, um diretor de futebol. Hoje as decisões de investimento passam por um comitê de gestão. Então o Palmeiras, acho que ele deu um avanço. Então eu diria que nós já estamos nessa agenda. O Palmeiras não precisa da SAF para poder financiar suas dívidas. Mas eu queria voltar na última pergunta que eu fiz para o Aragá, que eu queria fazer uma provocação. Para mim, eu acho que sair desse estágio que o Palmeiras entrou, e talvez ainda tenha uma trajetória a percorrer de mais alguns anos para se estabilizar como uma potência esportiva baseado no modelo de gestão vencedor, mas eu acho que a SAF ela traz o acesso a crédito. Por exemplo, o Palmeiras, numa estrutura jurídica nova, ele poderia emitir debêntures, por exemplo, com um preço e um custo mais baixo e poder financiar uma nova etapa do seu crescimento. Faz sentido? Eu vou dar um exemplo. Vou buscar lá um centro de treinamento mais moderno, vou contratar um time profissional, vou fazer um movimento qualquer na arena digital para transformar a relação com o meu torcedor, e e a emissão dessas debêntures ou o acesso a um crédito oficial via SAF seria mais fácil. Concorda, Aragaki? Não, sem dúvida. O acesso a crédito, quando eu me transformo em SAF, não só é fácil, como é permitido, porque não é hoje permitido no modelo associação. Exato. Então, por exemplo, eu me transformo numa SAF Palmeiras SA e aí eu vou buscar debêntures, vou captar debêntures no mercado. Eu vou ter recurso. Claro, por que eu quero esse recurso? Aí está de novo no plano estratégico, né? Para que o Palmeiras captou esse dinheiro? Qual que é a estratégia? O Clube A captou numa debênture para investir no centro de treinamento, porque ele vai apostar fortemente na base e o CT dele é fraco. Enfim, qual que é o objetivo da captação?
Agora, uma outra coisa que eu vejo, mas é uma questão um pouco mais de futuro, você tem uma SAF, você se transforma e você busca abrir o capital em bolsa, fazer um IPO, que é o que tem feito grande parte das empresas aí que acabam entrando no mercado. Mas para fazer o IPO, a gente tem que pensar muito bem, né? Por que alguém vai comprar a ação de um clube de futebol? É claro que você vai dizer, boa parte dos torcedores até compra, mas não é tanto assim. Eu tenho que ter um negócio que traga retorno para o mercado, independente do cara torcer para o time A, B, C ou D. Então, vamos pegar exemplos de boa gestão que a gente tem visto no mercado, que é o Palmeiras, a gestão do Flamengo, que também não se transformou em SAF, mas que tem uma gestão boa, e são clubes que faturam mais de 500 milhões. Tem aquela revista Exame Maiores e Melhores, lá figuram companhias com faturamento acima de 500 milhões. Pois bem, Flamengo e Palmeiras estão no Exame Maiores e Melhores. Então, esse é o tom de empresa. Agora, é possível que com a torcida que tem esses dois clubes, e que os clubes começam a ser rentáveis com faturamento acima de 1 bilhão, gerem lucro e, além de torcer, eu também consiga comprar ações, porque eu vou ter lucro, eu vou receber dividendos daquelas ações? Claro que isso requer um modelo profissional. E tanto na debênture, né, Eduardo, Paulo, como na abertura de capital, muda radicalmente, porque você começa a ser regulado. Você vai ter a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a fiscalização, vamos dizer, a régua sobe muito também. Bom, resumindo, o apresentador guloso chegou a uma, vocês podem ver que eu chegou a uma conclusão cedo demais, né? Porque existem oportunidades que podem trazer ao clube benefícios que são espetaculares. Então, vamos lá, se você for projetar o Palmeiras entrando no mundo digital, do metaverso, se faz um orçamento, quanto precisa para digitalizar a arena e o sujeito lá no Amazonas participar do jogo dentro da arena, né? Essa é uma questão importante. A não ser que você esteja muito organizado, que você, na venda de 1 ou 2 jogadores, separe o dinheiro para a melhoria do CT, que é uma coisa que o Palmeiras deve fazer, do seu treinamento da base, que é bom, mas precisa melhorar, né? Não é uma coisa de se jogar fora, mas precisa melhorar. E esses outros desafios que o mundo moderno nos trazem, são desafios que até para um sujeito como eu, que era analógico há bem pouco tempo, são difíceis, de difícil compreensão, né? Porque a gente pode imaginar no metaverso o sujeito comprando um pedaço do Allianz Parque. E o cara compra. Hoje você entra no ambiente do metaverso e você aluga uma casa, compra um terreno. Já existe isso funcionando, né? E eu fico imaginando um clube com essa estrutura, com o 5G chegando, com a própria mudança do Facebook, né? O Facebook mudou o nome, cara, não é à toa. Eu não vou mudar o meu nome, mas o Facebook mudou. Então, tem alguma coisa que está vindo aí que a gente está descobrindo aos poucos. Então, chegamos a uma conclusão, né, que existem modelos plausíveis e que o Palmeiras precisa olhar para isso. Aragaki, esta mudança, essas mudanças, essas transformações, o Brasil está preparado para isso? Quer dizer, o nosso ambiente está preparado para isso? A gente está aos poucos evoluindo. Qual é a tua visão deste ambiente de mercado para a entrada dos clubes nesse novo mundo? Eu diria assim que existem alguns setores que têm evolução, outros que ainda precisam evoluir bastante. Porque, por exemplo, os balanços dos clubes. Se você pensar em 3 décadas atrás, você não enxergava o balanço de clube de futebol. E era uma mistura, o balanço do clube social misturado com o do clube de futebol profissional. Então tinha o resultado da bocha, o resultado da natação com o resultado do futebol profissional, tudo meio que misturado e cada um classificando. De lá para cá, as leis, como a Lei Pelé, trouxeram a exigência de um balanço completo, a exigência de um balanço com auditoria, a exigência de um balanço publicado no site, e depois o Conselho Federal de Contabilidade começou a exigir normas para a padronização dos balanços. Então, hoje, em 2022, a gente percebe algo bastante atualizado. Eu, por exemplo, estou à frente do projeto de fair play financeiro. Isso aí já é uma outra pauta, né, Paulo? Falar de fair play financeiro. Opa. Mas a gente percebe que a gente recebe as informações
os clubes estão mandando as informações de balanço para o cálculo dos rates no fair play financeiro trimestralmente para a CBF. Então, isso demonstra um avanço. Agora, a dificuldade que requer avanço é aquele problema sério do futebol, que é paixão versus razão. E quando a paixão ultrapassa a razão, é que o diretor financeiro é que fez um planejamento, um orçamento, e alguém do futebol foi lá e contratou. E aí o diretor financeiro fala, mas o que é isso aqui? Que despesa é essa? Ah, o futebol contratou. Mas como contratou? Não estava no orçamento. Por quê? A paixão falou mais alto. Porque aquele presidente que ia sair, ele tinha que ser campeão. Ou ele não podia cair para a Série B, então ele contratou mais. Só que aí o time caiu. E aquele que ele contratou mais não pagou. E na Série B não vai pagar, porque a receita sai de 80 milhões para 8. E é aqueles caras que não já arrumaram um clube, mas vão deixar ação trabalhista no clube. Então, esse é o grande choque, razão versus paixão. Então, isso aí do futebol é algo que precisa ser... Esse termômetro precisa ser mais equilibrado. Eu acho, viu, Massa, eu acho que esse ponto do Aragá que é fundamental, eu acho que esse é o maior desafio para a SAF no Brasil. Eu queria propor uma outra reflexão tua, Aragá, aqui. Eu li um artigo de um professor do Instituto Cruyff, lá na Espanha, e ele falava sobre a internalização das marcas associadas às grandes ligas europeias. E qual que é a minha reflexão que eu queria a tua avaliação? Você acredita que, ao formar uma liga nacional forte no Brasil, hoje até saiu uma matéria de empresas interessadas em patrocinar essa liga, você acredita que uma liga composta de clubes, SAF, já num ambiente normalizado, estruturado, com credibilidade fiscal e financeira, teria mais valor para a venda de pacotes internacionais, que será uma fonte de renda importante para os clubes no futuro? Entendi. Bom, eu acho, claro, eu acho que a liga seria fundamental nessa linha de raciocínio, mas eu tenho o meu conceito do que seria a minha liga. Cada um tem um conceito. Claro, se você imagina, independente do que eu penso, o que vocês pensem, se você diz que tem alguém que pode trazer 5 bilhões para o futebol, são 5 bilhões. Isso não existe hoje. É um dinheiro que não existe, que os clubes precisam. Mas como que eu vejo isso? Primeiro, eu tenho que ter uma unanimidade dos 20 clubes, no mínimo, Série A e Série B. Não existe liga de um clube só. Não cabe, talvez, mais clube dos 13. Era clube dos 13, mas tinha clube que deveria estar no clube dos 13 e não estava. E tinha clube que não deveria estava. Por quê? Se você não tiver o consenso de quem é o dono da liga, que são os 20 clubes, fica difícil. Mas o que é o consenso? Os clubes se verem que estão no mercado comum, que não tem um time único que joga. Então, claro, depois você estabelece os parâmetros de remuneração. Ah, mas o clube A vai ser mais remunerado por isso, o gatilho é esse. Eu vou ter uma parte equânime de distribuição, mas vou ter partes separadas. A equânime, os 20 clubes de A e B vão receber, mas esses times aqui têm que receber mais por isso, isso. Mas acordado com os 20 clubes. Por quê? Senão não sai uma liga. Uma liga que só uma parte define como vai ser, pode acontecer essa questão do direito de transmissão. Foi bom, ótimo para o Flamengo, mas acabou o Campeonato Carioca para os demais. Eu acho que talvez neste momento, na minha visão, talvez os clubes perderam mais dinheiro no Carioca do que tivesse ainda com a conta da Globo, que estava garantido a remuneração de todos. 18 milhões. O Flamengo abriu mão. Mas o Massa, mas eu só fazer uma associação. Mas você acredita que uma liga formada por empresas estruturadas, né, numa legislação própria, como a SAF, poderia levar aos investidores globais internacionais mais credibilidade para apostar nesses mercados? É isso? Não, eu acredito. Eu fui construir a base, né? Eu ia chegar nessa parte da liga. Que eu queria chegar na base. Uma vez que eu tenho um acordo comum dos 20 clubes, agora eu vou criar a liga. E na minha visão, o que tem que ser criado? Você criar uma empresa, uma SAF, nem a SAF, né? Uma empresa. E essa empresa, ela define qual que é o plano estratégico da liga. E a partir do plano estratégico, de novo, vai ter um presidente, um CFO. Os 20 clubes estão só no conselho dessa liga.
O CFO sabe que vai ser remunerado, o CEO vai ser remunerado por resultado. Então, eles vão estabelecer um plano de marketing profissional, como eles vão captar recursos lá fora, como que eles vão vender a marca, como eles vão vender o campeonato brasileiro, e vão trazer dinheiro, porque dinheiro para os 20 da liga também é dinheiro para quem está na gestão profissional. E aí eu não tenho a interferência direta dos 20 presidentes de clubes que são a liga. Eles não vão interferir direto, é uma empresa. Eles vão respeitar as regras daquela empresa privada. Mas por isso que eu digo, né, Eduardo, eu acho que numa empresa privada a captação e a obtenção de retorno objetivamente será muito forte. Vão conseguir. Agora, se eu não tiver na origem este consenso dos clubes que comporão a liga, se eu tiver já de cara uma briga, não, mas o time A, eu sou o time A, eu sou o maior do Brasil, eu quero mais porque eu sou isso, aquilo. E o B fala, não, você é, mas eu sou mais que você no meu estado. E você já tem um racha, é lógico que já vai ter a percepção de que não vai gerar o resultado esperado, porque vai haver muito mais de briga de quem é quem do que prosperar o negócio. Essa é a minha visão. Eu acho que sim, desde que seja uma empresa, que você cria a empresa, põe os profissionais, e de novo, como no clube social que vira SAF, você fica lá no conselho, fora da gestão. Que é uma coisa que eu tenho de dificuldade de compreender, né? Porque quem, como nós, já tivemos alguma oportunidade de dar um rolê aí pelo mundo, né? Eu, quando fui estudar o modelo da Premier League, as pessoas ficaram espantadas. Mas, horas, vocês são o futebol brasileiro, o país do futebol, aquele que não tinha, talvez, o conhecimento direto, né? E eu fui tentar explicar para um diretor do Arsenal, ele é diretor da Fundação Arsenal, né? Que no Brasil existia federação, campeonato estadual. Ele ficou, ele não entendeu bem, ele não compreendeu bem esse nosso jeito de ser, né? E acho que a mudança passa por aí, você colocar 20 caras dentro de uma sala e que eles não saiam depois de 2, 3 horas machucados, arranhados, mas machucado mesmo, de olho roxo, que é o que a gente costuma ver quando esses dirigentes se reúnem para falar sobre isso, né? Quer dizer, não é bom para ninguém, principalmente no modelo inglês, ver o time da Série B, lá da Championship, falir, porque não é bom para o negócio, para a empresa, não é bom, não é bom, não é bom para o mundo, não é bom para o patrocinador, né? É isso que estão fazendo com os consumidores, porque aí o Eduardo entra num ponto, e o Aragaki pinça ele, que eu acho fundamental, que é mais a minha área de comunicação. O que estão fazendo com o torcedor é uma loucura, ninguém sabe onde vai passar o jogo. O futebol no Rio não teve jogo, parou a transmissão, travou a transmissão. Quer dizer, isso é um exemplo do que não fazer, né? E já começamos mal. Quer dizer, você quer se livrar, dizem que é monopólio, mas é exclusividade, você pode encarar do jeito que você quiser. Mas se você não estiver preparado para fazer uma transmissão esportiva, não faz, né? Não faz. Ainda mais com a expertise que a TV Globo faz, querendo ou não, gente. Gostando ou não, faz e faz bem feito, né? A gente pode não gostar do narrador, do comentarista, da linha editorial, isso é outra questão. A questão técnica que está sendo aqui, nesse caso, estabelecida, é o que tem expertise para fazer. Aragaki, vamos caminhar para o final, que eu sei que você tem um compromisso importante hoje, né? Como diria Roberto Avalone, né? Palmeiras, 1, 2, 3, 4. O Roberto Avalone diria isso aqui. Ele não é do seu tempo, mas é do meu. Meu caro, é o seguinte, olhando para tudo isso, né? Qual que é o balanço que você faz? Nós podemos ficar otimistas para os próximos 5 ou 10 anos, ou ainda é cedo? Eu sou um eterno otimista. Eu acho que ainda eu vou emagrecer um dia. Eu acho, mas ainda não consegui. Mas eu sou otimista. Eu acho que um dia eu chego lá. Você acha que o futebol brasileiro vai emagrecer ou ele vai continuar pesado desse jeito que estamos vendo aí? Eu sou otimista também, porque na minha área, que são as finanças e os balanços dos clubes, eu lembro quando eu entrei no futebol, meu primeiro trabalho foi para a Hicks Mills, um fundo de investimento norte-americano, e eles pediram para avaliar o balanço de 2 clubes aqui no Brasil. Não tinha, olha, sofrível,
Mas eu acreditei no mercado e continuei. E eu, como eu disse, o mercado de balanço de clube evoluiu. Hoje tem torcedor de estádio e torcedor de balanço. Criou-se torcedor de balanço. O cara valeu, mas o meu clube está mais endividado, o seu faturou mais. As torcidas, a mídia discute o endividamento, o lucro, e não existia, porque não tinha fonte. Hoje tem. Então eu sou otimista por isso. Eu acho que realmente requer um prazo de maturação, que eu acho que daqui, como você falou, 5, 10 anos, um prazo bom. Por quê? Primeiro que precisa amadurecer essa questão da sociedade anônima do futebol. Não é da noite para o dia. Segundo, por quê? Eu entendo que às vezes tem umas torcidas que até me lembrei de um chavão de torcidas que tem até faixinha, né? Se não for por amor, vai por terror. Você já viram uma coisa assim? Oi? É pela dor. Se não for amor, vai pela dor. Se não é por bem, vai pelo terror. Enfim, qual que é o terror? Alguns clubes estão endividados de um ponto que eles não conseguem mais fazer investimento no plantel para jogar na Série A. Por quê? Ele está todo endividado no curto e no longo prazo, não tem caixa, não consegue pagar a folha do mês. Então, assim, por isso que eu acho que essa gordura vai diminuir, porque não há mais saída. Então, se não for por bem, vai ter que ser forçado. E alguns clubes já estão se vendo forçados a buscar as soluções. Senão, nós corremos um risco de, em menos desses 5 anos que nós falamos, de ter uma Série B muito forte com clubes tradicionais. Massa, eu estou nessa linha. Eu acho que o que aconteceu com o Cruzeiro, é tão emblemático na minha visão, porque é um clube grande, de uma importância nacional, de uma repercussão, sim, são mais de 5 milhões de torcedores, até mais do que isso nas pesquisas recentes. E ele chegou num estágio tal que eu tenho convicção que as novas gerações que estão chegando no futebol agora não vão permitir no seu clube. Eu acho que a gente ainda vai ver debates de contratação cara ou barata por algum tempo, porque isso traz mídia e traz, enfim, impacto e traz motivação e tesão para todos os torcedores. Mas eu acho que o estágio que o Cruzeiro chegou, a dificuldade dele retornar em 3 anos e não consegue, o Vasco pelo segundo ano, o Grêmio financeiramente estável, de repente desce para a segunda divisão. Eu acho que nós viveremos, na minha visão, uma etapa em que a nova geração de torcedores e lideranças dos clubes vão empurrar para modelos mais transparentes e mais profissionalizados. Se isso vai ser a SAF no curto prazo, acho que será no médio prazo. Eu acho que hoje a gestão profissional é um estágio e a SAF eu acho que é uma tendência para os próximos 10 anos. Eu acho que a gente vai fechar a década, Massa, em que os principais clubes brasileiros serão SAF, na minha visão. Eu queria só fazer uma pergunta que me ficou faltando aqui. Eu tinha anotado, o Aragaki, nesse finalzinho aqui. Eu sei que eu volto para um tema mais operacional do SAF, me permita, Massa, que é um regime que eu não entendi ainda, que pode ser um grande benefício para os clubes em situação financeira difícil, até para um clube como o Palmeiras no futuro. O regime centralizado de execuções. Que benefício que ele traz do ponto de vista financeiro, você ter essa possibilidade de fazer uma negociação coletiva das suas dívidas fiscais, trabalhistas, operacionais e por aí vai. Não, é bom que o Edu já responde o que é, porque eu fiquei aqui já com os cabelos que não tenho em pé. Vamos lá, Aragaki. Bom, de novo, é muito cedo para a gente poder, com profundidade, falar de SAF. Tá certo? Até porque, de novo, o modelo mais objetivo está entrando agora é Cruzeiro e Botafogo. O regime centralizado de execuções que está na lei, ele é favorável porque ele centraliza o pagamento das dívidas dos clubes. E por que ele é favorável? Porque sem ele, vira e mexe, tem clube com a conta penhorada, o contrato da Globo penhorado de transmissão, o contrato de patrocínio penhorado lá na fonte, nem chega no clube, por causa de uma ação trabalhista de um atleta. Com o RCE, as dívidas trabalhistas excíveis, elas estão travadas, e todos esses credores vão ter que estar nisso. Esse aspecto positivo. É como se fosse uma recuperação judicial que criou essa lei. Agora, o lado negativo que eu vejo, ninguém conversou com os credores dos clubes se eles queriam entrar nesse pacotão. É aquela história da Copa de 58, do Garrincha.
Mas, professor, os russos foram avisados que vão fazer esse esquema tático. O Vavá sai pela direita, cruza para a área, eu saio e o Pelé faz o gol. Os russos, como já foram avisados, né, humildemente diz o Garrincha. Interrogação. Não sei se todos os credores querem isso. Corre o risco, na SAF criada agora por esses clubes, que vá para o judiciário. E aí o juiz entenda, não, a SAF é sucessora do Palmeiras, a associação. Portanto, essa dívida trabalhista quem vai pagar é a SAF. E vai cobrar da SAF pedindo a penhora das receitas novas da SAF. E o investidor? Peraí, eu entendo o investimento que disseram que o passivo antigo ia ficar lá na associação. E eu entrei limpo, sem nenhum passivo, agora vou pagar. Por quê? É porque um juiz do judiciário atravessou. Porque a lei não foi bem feita. Então, nós estamos só no começo, mas corremos este risco. Muito bem. Carlos Aragaki, claro. Desculpe, é que agora está um negócio na minha cabeça que eu preciso falar para vocês, né? Só para fechar. Veja como estamos de SAF, como é muito novo para debater o certo ou errado. O Gama se transformou em SAF. Gama, lá de Brasília. E vendeu para o investidor 90% da SAF. Então, quem manda é o investidor. Ocorre que parece que o investidor que comprou ou que adquiriu a SAF, ele estaria buscando outros investidores para colocar o dinheiro. Então, no fundo, não tinha dinheiro. E aí a associação foi para cima. Os conselheiros, espera, a folha de pagamento de dezembro e janeiro está atrasada. Você tinha que pagar. Esse era o seu compromisso. Então, nós vamos destituir a SAF. E aí fizeram uma assembleia e acabou em um mês a SAF do Gama. Porque o investidor não era investidor sério. Segundo a associação. Agora, como fecha a história? Não adiantou a assembleia que fez o associado do Gama e tirou a SAF da frente. A SAF disse, não, isso aqui foi assinado, eu tenho 90% e só na assembleia da SAF é que eu vou decidir se eu saio. Está criado o imbróglio. Então, veja só, tem muita água para rolar nessa onda a surfar de SAF. Rapaz, isso aqui é o Brasil, né? Então não é definitivamente um país onde qualquer um chega e fala, tô aqui, eu me viro, tá tudo certo. Essa história é maravilhosa do Gama, e tem lá a Chapecoense que está pronta, né? E tem mais, hein? Tem mais. Tem mais história. Conta mais uma, vai, para encerrar, então. Não, para encerrar essa de SAF, né? Para encerrar de SAF, muitos dos clubes, inclusive a nossa gloriosa Associação Atlética Portuguesa de Desportos, isso, e outros, esse regime centralizado de execução foi feito para quem entrasse na SAF. Você entra na SAF, faz o RCE para colocar dívida trabalhista e civil num pacote só e pagando com a receita da SAF. Mas os clubes, por meio dos seus jurídicos, viram que a lei não proibia que uma associação que não virou SAF entrasse no RCE. E vários clubes, entre eles a Portuguesa, Vasco e outros, entraram na RCE, sem virar SAF, se aproveitando da brecha da lei. E aí, esses dias falado com Volta Redonda, vocês vão avançar na SAF? Não, a gente só queria o RCE, por enquanto é só isso. Então você veja, mesmo um mecanismo que foi criado para trazer uma evolução para o futebol, o tradicional dirigente quer continuar a usar do mesmo jeito que ele fez com a associação nesses últimos 100 anos. Então, é isso que temos, isso é Brasil. Bom, por isso o nome do quadro, né? O Palmeiras do Futuro, e a gente discute essas questões porque é importante. Né? Carlos Aragaki, muito obrigado. Um grande abraço para você, até a próxima, viu? Obrigado de novo pela participação, à disposição de vocês. Valeu, Edu. Grande abraço. Obrigadão, amigo. Obrigado, Massa. Obrigado, Aragaki. Prazer em revê-lo. Beleza, eu vou tirar vocês dois aqui da tela para encerrar o vídeo e pedir para você curtir, compartilhar, indicar para os amigos. O propósito do Palmeiras do Futuro é discutir temas nervosos, centrais, importantes para o desenvolvimento, no final, no fundo, é do futebol brasileiro, mas principalmente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Certo? Muito obrigado. Sábado que vem, 13h, tem o segundo episódio do Palmeiras do Futuro. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, mande seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. Se você quiser ser apoiador do canal,
também. O link está aqui na descrição do vídeo. Basta você participar. Horas. Eu estava esquecendo do patrocinador. Como é que eu posso? Eu sou o Brasil, né? Paulo Massini fazendo o negócio, esquecendo do patrocinador. O tema é tão denso que eu esqueci do patrocinador, mas ele está aqui, ó. O patrocinador está aqui, ó. OneFootball. Eu falo OneFootball, mas a turma me perdoa. OneFootball é o melhor aplicativo do planeta se você quer conhecer as coisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem tudo do Palmeiras no OneFootball, tudo que você quiser, jogos, times, jogadores, gols, entrevistas, tudo. O conteúdo está aí, o link está na descrição e você coloca o seu celular no QR Code e vai ser direcionado para lá. Fortalece o canal, ajuda a gente. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do Brasil. Agora sim eu posso encerrar. Peço desculpas à turma lá da Alemanha, do OneFootball, mas eu sou assim, meio atrapalhado. Mas está aí o registro, depois a gente vê como é que fica. Um abraço. Segunda-feira que vem tem mais Palmeiras do Futuro. Aquele abraço e até mais.